que são as cidades, as subsedes, em que as seleções, as delegações dos países deverão ficar, que também precisarão fazer investimento. Então, acho que o mote Copa e o mote Olimpíada, ele nos traz a possibilidade de acelerar uma série de obras que precisariam estar sendo feitas e faz com que o dinheiro do setor público, né, do governo, ele flua mais facilmente. O dinheiro do setor privado, ele está disponível. Acho que nunca houve no mundo tanto dinheiro disponível para o Brasil e tanta vontade de investir. Desde que nós tenhamos os projetos corretos, o investidor virá e colocará o dinheiro nesses empreendimentos. Eu acho que a gente tem uma condição única de ter um legado positivo e melhorar a qualidade de vida dos nossos habitantes. Ok, e vamos falar um pouquinho. A Deloitte, a consultoria Deloitte, a qual o Eduardo é sócio de uma lá das indústrias, está fazendo um trabalho bastante grande aí de análise das cidades, né, chamado informalmente de projeto cidades, que tem tido inclusive a parceria e o apoio da Urban Systems na realização de alguns trabalhos específicos para essas avaliações. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto, dos objetivos desse projeto, qual tem sido o seu papel dentro desse projeto, tua visão, enfim, como profissional da Deloitte sobre esse projeto. Ok, bom. O projeto Cidades realmente é um projeto a quatro mãos. Deloitte, Urban System, eu acho que numa parceria bastante feliz, nós conseguimos colocar juntos um produto que endereça as necessidades da cidade. Na verdade, nós levamos um olhar para a cidade, um olhar bastante técnico, tentando fazer um diagnóstico socioeconômico da cidade, tentando identificar de uma forma bastante integrada e direcionada quais os gaps de infraestrutura que existem naquela cidade. Então a gente identifica as centralidades existentes, identifica se existem novas centralidades a serem desenvolvidas e quais os gaps. Que tipo de equipamento urbano é necessário naquela cidade para que ela possa efetivamente ser uma cidade que esteja coerente, não seja uma cidade que receba uma fábrica, mas não tenha mão de obra formada, que receba um grande investimento, mas não tenha condições de que a produção daquela fábrica seja escoada. Então a gente analisa essa situação de gaps da infraestrutura, tentando direcionar tanto o poder público para que ele enderece aqueles problemas naquilo que compete a ele, estrada, infraestrutura mais especificamente, e o setor privado naqueles investimentos que ele poderia fazer e que são investimentos que têm demanda já latente, uma demanda que atenderá e que fará com que aquele investimento seja bastante viável e lucrativo, porque o investidor quer dinheiro. Nós podemos dizer que o projeto Cidades é um projeto bastante amplo no sentido tanto de orientar o governo, as prefeituras, enfim, o Estado, etc. e tal, a realizar os seus investimentos naquilo que lhe compete, mas também orientar os investidores de como, digamos, investir esse capital, esse dinheiro que está aí, que você falou, disponível, e também não só aonde investir e aonde também se obterá um melhor retorno, podemos dizer assim? Exatamente. A ideia é que a gente demonstre aquelas demandas existentes para que o investidor possa fazer o investimento correto. A cidade, ela tem suas características, então ao identificar essas características, essa vocação da cidade, você vai poder endereçar e vai poder procurar o investidor correto para colocar os seus recursos naquela cidade. Eu posso ter uma grande cidade que tem uma carência de um centro de convenções ligado a um hotel. Se eu tenho uma situação parecida com essa, eu vou buscar um operador de hotel, um operador de centro de convenções, alguém que tem aquele perfil de investimento. Então, entendendo essas demandas, que é o primeiro serviço que precisa ser feito, né, a primeira análise que precisa ser feita, a gente consegue sim buscar o investidor correto e também orientar o setor público de que forma ele deve atuar para atrair aquele investidor, que é muito importante. O papel do setor público na atração do investimento é bastante importante. E como é que você analisa justamente essa parceria, digamos, parceria público-privada? Quer dizer, está havendo aí um bom entendimento? Você vê essa evolução com bons olhos de uma maneira positiva, ou você acha que está pegando em alguma coisa? Como é que a tua análise dessa relação do investidor privado com o governo?
Se nós estivermos falando da relação do investidor privado com o governo, eu acho que o governo começa a endereçar o problema de uma forma mais positiva e mais profissional. Falando da parceria público-privada, da forma que ela existe efetivamente, ela não aconteceu no volume que se imaginava. Se imaginava no começo dos anos 2000, no começo do governo Lula, que seria o grande direcionador dos investimentos privados naquelas obras que têm característica de governo. Vamos falar de saneamento, por exemplo. O saneamento ele poderia receber um investimento privado, mas ele é um serviço que tem características de serviço público. Então isso é uma parceria público-privada. Por uma questão de regulamentação, a lei não foi regulamentada a tempo, o governo não fez a sua lição de casa para que aquilo acontecesse, ele aconteceu num nível bem menor. Como hoje se tem a vontade de se investir, os fundos de investimentos estão procurando por isso, a ideia eu acho que tem um espaço bastante grande e provavelmente isso venha a sair do papel. Muito bem. Caetano, como é que está a nossa participação aí no chat? Eu tenho uma pergunta aqui para o Eduardo, queria agradecer a participação dos internautas. E a pergunta, Eduardo, vem do Souza, de São Paulo. Ele diz o seguinte: diante dos olhos do cidadão comum, não parece que estão sendo feitas obras por conta da Copa de 2014 por enquanto, mas sabe-se que o assunto anda sendo muito discutido. Porém, essa discussão não está se estendendo demais? Não precisamos entrar na prática rapidamente? Um exemplo são as tantas discussões existentes diante da possibilidade do estádio do Morumbi ser palco da abertura da Copa. De um modo geral, com um olhar panorâmico, já não estamos atrasados? Essa é a pergunta do Souza. Ok. Eu, como São Paulino, eu não vou falar sobre o estádio do Morumbi, senão ia ser tendencioso. Então, na verdade, se nós olharmos o cronograma oficial da FIFA, os estádios, a construção dos estádios estão um pouco atrasados, mas é muito pouca coisa. Nós temos condição total de entregar o estádio no prazo correto, que nós precisamos ter isso pronto em 2013 para a Copa das Confederações. A Copa das Confederações tem servido como um teste para ver se todo o sistema está funcionando, então os estádios precisam estar prontos e a gente consegue fazer isso. O atraso ainda é bastante pequeno. Como os estádios ainda não estão em construção, ou em demolição, alguns deles serão demolidos, a população não consegue ver efetivamente o trabalho que está sendo feito por trás. Mas tem um grande trabalho de planejamento já feito. Muitas das cidades, elas montaram equipes próprias para tomar conta disso. Algumas cidades, por exemplo, Cuiabá, ela tem uma agência que foi feita de uma forma quase que segregada do governo para poder tomar conta disso. O planejamento da construção do estádio é somente uma pequena parte do planejamento que precisa ser feito. São várias frentes de trabalho e eu acho que está tudo bastante endereçado. Só para nos assusta, como você vai completar, mas claro. Assim, o que nos assusta, eu entendo a pergunta do Souza, o que nos assusta como cidadãos comuns, digamos, que não estamos... É que a gente fala, né, que a gente estava conversando aqui no começo do programa, não é só estádio, né, transporte, linha de ônibus, aeroporto. Aeroporto, a mim, Gilberto, como pessoa física, é um negócio que eu fico apavorado. Quando eu pego um voo, chego no aeroporto aqui, um dos maiores aeroportos do país, que é o aeroporto de Cumbica, eu falo, meu Deus, como é que vai ser isso aqui quando chegar a Copa do Mundo? Eu acho que a questão de aeroporto é um grande problema. Aeroportos no Brasil são controlados pela Infraero, está no poder público. A velocidade de reação talvez não seja aquela que a gente gostaria, porque hoje, se nós tirarmos a Copa e as Olimpíadas da discussão, nós já temos uma carência na infraestrutura aeroportuária. Então hoje eu já demando novos investimentos em terminais, Cumbica, por exemplo. Eu preciso de mais um terminal e preciso melhorar os terminais existentes e preciso de mais pista. Então não é uma demanda que vai ser causada pela Copa do Mundo, já existe. Quando eu disse que nós temos a grande chance de recuperar o tempo perdido, é porque o mote Copa faz com que a gente tenha que fazer algumas obras num prazo bastante curto. Então esse problema dos aeroportos vai ser interessado para a Copa, mas vai nos ajudar como país. Esse sim é um legado positivo, porque a gente precisa disso para que a nossa economia continue a correr e que a gente não tenha gargalos na infraestrutura. Ok, nós vamos ter que fazer agora aquela habitual pausa para o nosso comercial. Antes disso, a gente vai chamar o nosso quadro Urban News, que sempre traz notícias aí ligadas
ao tema do programa, a nossa conversa. A primeira notícia do nosso hoje é o governo